Meus caros, mais um vídeo sobre as últimas do último socialismo da Europa. O meu último vídeo foi há 2 dias, ontem não tive hipótese, tive reuniões para avaliação de final de período. A minha gata ainda me arranjou aqui a fazer uns mapas e umas tabelas. E hoje cá estou, provavelmente, ainda não estou bem de férias porque ainda tenho um serviço oficiais para fazer. Aqui temos que cada vez há mais jovens a entregar a casa ao banco. Ora, Costa deve estar todo satisfeito, o seu plano está a resultar em pleno. Se toda a gente entregar as casas ao banco, haverá um número elevadíssimo de casas para poder distribuir por quem as não pagará. Quem as comprou não consegue continuar a pagá-las, entrega-as ao banco, o banco depois, o governo, melhor dito, vai arrendar essas casas com o nosso dinheiro, com o dinheiro de quem não as conseguiu continuar a pagar, para as oferecer a quem não trabalha, nem quer trabalhar e nem quer que lhe falem nisso. Isso é assunto que não interessa nada, é uma cena que não lhes assiste o trabalho, pois são esses quem vai receber as casas. Acho isto muito bem, realmente o plano de Costa está a funcionar em pleno. Tivemos aqui o nosso, ainda Presidente da República a visitar uma fábrica, e esta fábrica é a de Mangualde, que diz que em 2020 qualquer coisa, troca o passo em 25, que Portugal vai produzir os primeiros veículos 100% elétricos, e logo aqui em Mangualde, pois eu duvido imenso, meus caros, que isso aconteça, porque primeiro é preciso saber se essa fábrica ainda estará em Mangualde daqui a 2 anos, da maneira que isto está, não me parece. Não é nada garantido. E depois, eu pessoalmente não acredito que isto não leve uma grande reviravolta, porque até já vai tarde quando se perceber finalmente que os carros elétricos não conseguem por si só garantir o transporte a tanto milhão de cidadãos. Ainda não consegue. Daqui a uns anos, pois, pode ser que consiga, mas para já ainda não. Se todos os carros fossem elétricos, estávamos tramados porque nenhum deles conseguia carregar. Seriam filas de semanas, de meses, para conseguir carregar os carros. Se todos eles fossem elétricos, com o número de carregadores, digamos assim, elétricos que existem no mercado, que são ínfimos, não é? Bom, mas então vamos lá ver se realmente isso acontecerá. Eu penso que não. Querem pôr o carro à frente dos bois, realmente o lobby da energia elétrica que depois é feita, é produzida em Marrocos, em centrais térmicas, gastando carvão, gastando fuel e, portanto, enviando para a atmosfera os tais milhões de toneladas de dióxido de carbono que eles dizem que os carros elétricos conseguem evitar. Eles conseguem evitar, mas a energia elétrica é que não. A energia elétrica com que eles trabalham é que produz bastantes milhões de toneladas daquilo que eles dizem que os carros elétricos evitam. É mais uma fraude à Costa. Quem imaginaria que um moço tão bem parecido iria matar o triplo de Hitler? Ainda ontem nas reuniões de avaliação toda a gente falava no Holocausto. Felizmente este ano tive a oportunidade de ver alguns dos meus alunos no dia do Holocausto, naquele dia que é reservado à tragédia que assolou a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. A verdade é que houve outras tragédias e bastante maiores, infelizmente. Foi o caso do Holodomor, tanto na Ucrânia como na Rússia, em 1932, 33, 31, por ali. E este amigo que aqui está, ele conseguiu matar muito mais do que o Hitler. Tenho que dizer isto rápido, que é para os algoritmos não apanharem. Ele conseguiu apareçar à cova muitos mais do que o Hitler, provavelmente o triplo, não é? Se o Hitler foram 6 milhões, este foram para aí, sei lá, para aí uns, ninguém sabe, não é? Mas talvez uns 20 milhões, por aí. Só à conta dele, não é? Valente genocida, um gajo espetacular. Ora, vale a pena ler isto, mas eu não vou conseguir ler isto tudo, é realmente um texto grande, mas vão ao meu Facebook e vejam esta história, que é uma história brilhante de 2 pessoas, um que se fartou de trabalhar para conseguir arranjar dinheiro para comprar uma casa e outro que gastou o dinheiro todo. É tipo a cigarra e a formiga, aquela história tradicional, e em que no fim a moral é ao contrário. Quem toda a vida trabalhou para amealhar, para poupar, para ter uma casa e depois não consegue pagar, fica sem a casa. Quem nunca fez nada na vida, nem sequer trabalha, não faz coisa nenhuma, só recebe subsídios do Estado, esse é que vai ficar com a casa. Vejam esta história que é realmente brutal e mostra o choque
choque com que nós estamos confrontados e que eu vejo que a população portuguesa ainda não se deu conta deste inacreditável choque. Claro que isto não vai avante, mas não vai esta, virá a próxima, se nós não apiarmos estes tipos e no final deste vídeo, quase a meio, aliás, vamos ver como é que os podemos apiar. Só nas eleições, claro. Ora, a Guarda Costeira Italiana resgatou-se 32 imigrantes que estavam encalhados numa ilha. Há uma criança entre o grupo. Então, mas eu pergunto, mas a Itália não era aquele tal país da extrema-direita, da Moloni, é o tal país fascista? Então como é que é? Eles é que resgatam os migrantes, já não sabe se é I, com E, se é E, com I, são migrantes, ilegais, claro, clandestinos, foram resgatados por um governo que é dito como sendo fascista. Portanto, não há uma verdade na comunicação social hoje em dia, não há uma. Ora, o nosso NRP Mondego, o que acontece? Avariou, mas afinal a avaria era simples de reparar. Parece que o navio falhou a missão por falta de combustível, ok? E eu pergunto se aquele capitão, o comandante, ainda continua lá no navio. Pergunto eu, não tem combustível? Ele vai para o bar sem combustível? Não, se calhar era uma outra avaria que ninguém reparou, que era a avaria dos ponteirinhos, não é? Lá dos indicadores que davam aquilo com combustível e afinal não tinha combustível nenhum. Mais uma avaria a somar a todas as outras. Bem, meus caros, isto é um circo, não é? Como eu digo, toma lá mais esta, ninguém acredita nas desculpas desta gente. Então o navio fica à deriva, fica uma jangada, nem o leme funciona, porque aquilo é tudo elétrico, como sabem, e acabando a eletricidade acaba-se tudo, fica ali uma jangada no mar, completamente desgovernada, o piloto nem sequer pode direcionar o navio de quilha para as ondas, portanto sujeito a virar-se, se apanha a onda transversalmente, como toda a gente sabe, uma jangada perfeita sem leme, à deriva no mar. É isto os nossos navios de guerra. Porquê? Por falta de combustível. Ninguém acredita nisto. Eu espero que este vídeo não seja visto por outros países, por gente de outros países, porque senão então é que eles descobrem que Portugal é o que realmente é, um verdadeiro circo. Autoridades investigam uma fuga de carrinha à GNR ligada aos 52 milhões de euros em cocaína. Mas isto é apenas um caso de uma lancha. Reparem, houve uma lancha que apareceu encalhada e depois apareceu um corpo também numa praia no Baleal, numa praia de Peniche, retalhado por hélices, ninguém sabe como é que aquilo aconteceu, a lancha estava encalhada. Isto não é terrorismo realmente, mas é tráfico de droga às toneladas. E só aqui estamos a falar de 52 milhões de euros, só numa lancha rápida que encalhou. Por isso é que ela foi descoberta, porque encalhou. Se não tivesse encalhado, nunca ninguém tinha descoberto. E estes 52 milhões fariam parte do comércio geral e global desta autoestrada imensa para a Europa, que é Portugal. Uma autoestrada da droga. Uma autoestrada, e não paga portagem. Atenção que a droga entra em Portugal, vai para a Europa toda e não paga portagem. É maravilhoso. De fora ficaram as lanchas que não avariam. Esta avariou, por isso é que foi apanhada. E parece que são 5 os estrangeiros envolvidos. 3 galegos, 1 colombiano e 1 italiano. Nenhum deles é português. Para quê estatísticas da imigração legal ou ilegal? Bem, realmente também não há estatísticas destas, não é? Portanto, estes tipos de droga são todos estrangeiros, mas não há ninguém que as faça, essas estatísticas. Portanto, ficamos sem saber, no final, tem a ver com a quantidade de droga apanhada, não tem a ver com os imigrantes. E, portanto, depois vem nas estatísticas finais que a maior parte dos crimes não são cometidos por imigrantes, pois, mas este também não está lá. Este também não está lá, ok? Porque isto nem sequer é crime. Eles nem sequer foram apanhados. E é apenas, são 5 pessoas que estão a ser investigadas porque andaram a transportar bidões de combustível para uns lados e para os outros. Uma carrinha que fugiu à GNR, outra coisa inacreditável. Como é que uma carrinha foge à GNR? Uma carrinha que não deve andar mais que 120, 130 no máximo. Como é que foge à GNR? Ninguém percebe isto. A GNR não tem carros, não tem nada. Parece o CEF. Hoje o CEF está em greve, por acaso. Vamos a introdução do prato do dia, que deixaremos para a segunda parte deste vídeo, que tem a ver com o presidente da TAP, que ataca o Ministro das Finanças. Isto não foi ainda
digamos, a sua prestação na comissão de ontem. Isto foi anteriormente. Ela veio para as televisões dizer que, ainda que desconhecesse a existência do acordo de saída da engenheira Alexandra Reis, é estranho que, enquanto líder criterioso e consciente do elevado padrão dos deveres de cuidado legalmente exigidos, o Ministro das Finanças, no momento de nomear uma secretária de Estado que iria ter responsabilidades perante a TAP, não tenha questionado a engenheira Alexandra Reis sobre os motivos que levou a renunciar ao mandato da TAP e se a mesma tinha ou não condições de assumir temas referentes à companhia. E diz muito mais coisas também. Diz que também é estranho que o Ministério das Finanças não tenha questionado o departamento jurídico da TAP sobre as condições em que a engenheira Alexandra Reis tinha saído. Relembre-se que o departamento jurídico da TAP tinha essa informação. Isto foi o levantar do véu. Ontem, na comissão em que ela respondeu, ela partiu aquilo tudo, partiu a louça toda e explicou o que é Medina. Já lá vamos na segunda parte do vídeo. Mais uma notícia em que se diz que a Marinha esclarece que o Mondego falhou a missão por falta de combustível. Já falámos sobre isso, não vamos falar outra vez. Vamos continuar com algumas rápidas minhas. Greves há todos os dias, manifes todos os fins de semana, tenta-se ocupar casas à força toda, voltamos ao PREC. Se não voltamos, parece, não é? 239 mil pessoas esperam pelo apoio prometido de Costa em setembro, ainda não receberam. E já agora, refresco-vos a memória, há 4,7 milhões de portugueses que vão receber subsídios. Vamos falar disso um bocadinho mais à frente, mas 4,7 é quase metade. Portanto, como diz Ventura, anda metade a pagar para a outra metade. Metade dos portugueses a receber esmolas do Estado, não é? Ou seja, a outra metade, que é quem paga, o Estado é a outra metade, que é quem paga. Portanto, cada trabalhador paga impostos e sustenta um outro, números redondos, claro que não é assim, a média não é assim feita, mas sustenta um outro português que o recebe. Um paga para o outro receber. Hoje mesmo, isto já é de hoje, as greves são é realmente humorístico. No CEF, 90% de adesão à greve. Na Carris e na CP, apenas estes três. Vão ser horas esquecidas nos aeroportos, ou então não, ou então entra tudo de qualquer maneira e pronto, e toca andar. E a manif, também há uma manif hoje, não há só greves, também há manifes. A manif de hoje é dos trabalhadores dos transportes, são mais de 20 sindicatos e parece que não acontece nada. E vão fazer uma manifestação, um percurso até à residência do Costa, que dá-me a impressão que ele hoje não vai almoçar a casa. Não sei porquê. No Porto, diz Rui Moreira que as famílias carenciadas deixam de receber os 220 que recebiam da Câmara Municipal, obrigam o programa que eles lá tinham, que era 13 milhões para famílias carenciadas, para passarem a receber 20 euros do Governo. Portanto, deixam de receber os 220, porque não podem receber duas vezes pela mesma coisa, têm que deixar de receber da Câmara para receber do Governo. A questão é que deixam de receber 220 para receber 20. Está tudo certo, Portugal é um verdadeiro circo. E Lula tomou posse há 4 meses. Há 4 meses. A Amazónia, em fevereiro, sofreu a maior desmatação de sempre e ninguém abre a boca. Encheu ele a própria boca com a desmatação da Amazónia. No tempo de Bolsonaro era uma desgraça, aquilo estava tudo a ser desmatado. Afinal de contas, já foi no seu magistério, em fevereiro, em que ele já tinha tomado posse, que houve a maior desmatação. E para os polígrafos para não pôr isto em causa, a notícia seguinte mostra exatamente isso. E a notícia seguinte não é minha, é do Expresso. E o Expresso, que é do mesmo grupo do polígrafo. Desflorestação da Amazónia com o pior fevereiro de sempre. Foi este. Este fevereiro de 2023 foi o pior de sempre. E digo eu, aqui está para os mentígrafos poderem mentir à vontade. O polígrafo é do mesmo grupo do Expresso, do grupo Empresa, não é verdade? Desmintam-se lá uns aos outros seus grandes mentígrafos. E com esta já não vou ao mentígrafo. 1,6 milhões de portugueses não têm médico de família, é um novo máximo histórico. Nunca o SNS teve tanto português sem médicos de família.
Costa prometeu exatamente o contrário, que nesta altura todos os portugueses praticamente teriam médico de família. Ora, aconteceu o oposto e, portanto, está certo, porque acontece sempre o oposto àquilo que Costa promete. Já estamos habituados a esse padrão. Parece que Alexandra Reis terá sido afastada da TAP por bloquear negócios que estavam a ser preparados com o marido de Christine Omier-Widmer. Parece que foi esta uma das razões, se não foi a única, terá sido uma delas. Bom, diz André Ventura, este país está uma autêntica bandalheira, mas eu digo mais, chamar bandalheira a isto ainda é pouco. Mas o processo de destituição da CEO ainda é pior. Pediram-me que me demitisse, diz a CEO da TAP, emocionada ontem. Isto já foi ontem à noite, na comissão em que ela esteve presente. Pediram-me que me demitisse. A presidente executiva da TAP disse esta terça-feira, ontem, que lhe foi pedido que se demitisse numa reunião com Fernando Medina, sem R, não esqueçam que é sem R, na véspera do anúncio público da exoneração dos presidentes da companhia, apesar do reconhecimento do trabalho fantástico da gestora. Medina sem R disse que ela fez um trabalho fantástico, não podia ser melhor e, portanto, pedia-lhe que se demitisse. A boa maneira da Xuxa lista. És incómoda para nós, vais fazer com que eu vá para a rua, portanto faz-me um favor, demite tu, que é para eu me manter nesta taxaria enorme que se chama socialismo. E ela não se demitiu, pois aí foi o problema. Vamos falar um pouco sobre isto a seguir. E depois dizem que Portugal é um país racista, e depois dizem que o Chega que é racista, mas o próprio Expresso diz assim: pela primeira vez uma mulher e um homem não branco vão orbitar a Lua. Meus caros, mas quem é que ia pensar numa coisa assim? Mas quem é que ia descobrir que entre a tripulação, quando são as mulheres e quando são os homens não brancos, só mesmo um racista é que faz esta distinção? Olha, a mim nunca me daria para estar a contar as mulheres e os homens não brancos, e dizem que eu é que faço parte de um partido que eles denominam de racista. Nunca me passaria pela cabeça, se eu visse fotografias de meia dúzia de pessoas, estar a contar quantas eram homens, quantas eram mulheres, quantos eram brancos e quantos eram de cor. Nunca me passaria isso pela cabeça, mas eu é que sou racista e estes as pessoas do Expresso não são racistas. Eles não são. E cada vez que eu olho para o Titanic, esta fotografia é do Titanic a ser construído, cada vez que eu olho para esta fotografia eu lembro-me de Costa e de Portugal e não sei porquê, mas é o que me vem à ideia, é Costa e Portugal cada vez que olho para este maravilhoso barco que durou muito pouco tempo, como sabem, afundou na viagem inaugural. Isto é que eu espero que seja uma fake news, isto é que eu espero que seja uma notícia polígrafa, como digo em cima, que é, deixa-me ver, que é o posto da GNR, alegadamente, de Vila Velha do Ródão, que está com uns panos em cima a tapar um telhado que já não tem telhas. Portanto, vê-se um grande buraco no telhado. Eu espero que isto seja mentira, mas é o que anda a correr na net. Eu nem quero acreditar que isto seja verdade, mas, por outro lado, também olhando com alguma atenção para a fotografia, não se vê que seja fake. Parece mesmo que é verdade, porque vê-se a sombra, inclusive, dos panos que utilizam para tapar o telhado. A sombra está lá, portanto, não me parece que isto seja fake, mas espero que seja. O assunto do momento, o assunto galvanizador de Portugal, e o que verdadeiramente interessa à maioria absoluta de 21,3% de Costa, vamos falar nisso a seguir, é se as apresentadoras são um bocadinho anafadas ou se têm os braços flácidos. Veio para aí um palhaço qualquer falar nisto, não tinha mais que fazer, e toda a gente se ergueu completamente eufórico ou histérico, ou seja lá como queiram, a dar protagonismo a esse tipo que não tem mais nada que fazer senão escrever sobre, enfim, a gordura dos pivôs, ou a falta dela, ou a flacidez dos braços, como se isso interessasse alguma coisa a alguém, mas por visto sim, porque as próprias visadas consideraram isso uma ofensa. Uma ofensa.
É uma ofensa dizer-se que o indivíduo é gordo? Não é ofensa nenhuma. É alguma ofensa dizer que o indivíduo tem os braços flácidos? Não, é uma realidade, mas e o que é que isso tem? Para que é que isso serve? Porquê é que dão protagonismo a um tipo destes, pá? É ignorar e mais nada. Pronto, vieram as apresentadoras todas a chorar para a televisão, que as chamaram gordas, e está o país todo de volta disto, a prestar solidariedade às pivôs gordas, ou magras, ou o diabo que as carrega. Ora, os 21,3 que eu falo, da maioria absoluta do PS, neste caso uma minoria, porque 21,3 não são maioria em nenhum caso, sob nenhuma perspectiva, são aqueles portugueses que votaram realmente no Partido Socialista. Foram, já vos digo, foram 2.301.887 os portugueses, e não sei se alguns estrangeiros, que votaram no PS. Ora, isso dá, no universo de 10.820.337, dá exatamente 21,3%. Exatamente não, pois há ali uma centésimas de diferença. 21,3% foram os portugueses, foi a percentagem dos portugueses que realmente votou no Partido Socialista. 21,3%, e isso dá a maioria absoluta em Portugal. Perceberam? E eu depois em cima digo, esta é a maioria absoluta de 21,3% de Costa e do PS. Em cada 5 portugueses, vejam os dedos da minha mão, só um é que votou PS. Os outros 4 não votaram PS. Claro que metade nem sequer foram votar. Não votaram no PS, nem votaram em ninguém, e a culpa é deles. E a culpa é deles. Como aqui digo, em Portugal, 1 em cada 5 dá a maioria absoluta ao PS. Como é que é possível que 1 em cada 5 dá a maioria absoluta ao PS? Como é que é possível? Bom, a culpa é de quem? Pois a culpa é de quem ficou em casa a legitimar esta verdadeira fraude política. Não é uma fraude eleitoral, mas é uma fraude política. Uma vez que quem está a governar diz que tem maioria absoluta e vai saber só tem pouco mais de 20%, é 1 em cada 5. Uma minoria de realmente de 21,3%, transformada numa maioria absoluta ditatorial, ainda por cima neste caso é uma maioria absoluta completamente ditatorial. Ele só não faz mais porque a oposição toda em uníssono não deixa, e o Presidente da República, que eles consideram um peão seu, um homem de mão, também de vez em quando lhes puxa as orelhas. Caso contrário, estes tipos já tinham vendido isto sei lá a quem, eu sei lá a quem. Bom, nas próximas eleições, os 4,9 milhões de portugueses que não foram votar, os 49% de portugueses que não foram votar, vão continuar em casa e depois vão-se continuar a queixar de que temos uma maioria absoluta eleita por uma minoria desgraçada de 21,3% por sua própria culpa. Será que vai continuar esta palhaçada, que isto não tem outro nome? Eu vejo gente a defender o ficar em casa, o abstencionismo, eu não vou lá, aquilo é uma palhaçada. Pois é, mas a culpa é vossa. Vocês é que fazem com que isto seja uma palhaçada, porque ficam em casa. E depois passam 4 anos a dizer mal do governo instalado. Mas não foram lá votar contra. E a seguir também não vão. Estiveram aqui 4 anos a dizer mal do Costa, nas próximas eleições, continuam a ficar em casa. Ou vão para a praia, ou ficam no sofá a ver a telenovela. É isso que vocês querem. E depois dizem mal do que se passa em Portugal, certo? A culpa é vossa. Eu vou repetir mais devagar. A culpa é vossa, seus abstencionistas do diabo. E pronto, agora vamos para a parte principal do vídeo, que é o caso do momento. Realmente não é o dos braços flácidos, nem é da gordura das pivôs. É o da TAP. Ora, vamos lá.